Glória, mais uma sexta, mais um dia de bênção, de vitória, mais uma noite preparada para nós crescermos espiritualmente. Louva a Deus pela tua vida, seja muito bem-vindo à nossa aula. Vou reforçar você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like para esse vídeo se tornar relevante e alcançar pessoas. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor preparou e esta oportunidade. Nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que tem a apostila, página 16. Nós vamos começar a estudar a crucificação de Jesus. Eu acredito de um jeito que você nunca viu, porque vou liberar muitos códigos, né, muitos códigos abençoados aqui para você entender de uma forma espiritual o que é a crucificação, o que foi, né, e qual o efeito dela na nossa vida. Porque a gente sabe, Jesus morreu, sofreu, ele era inocente, tá, mas quais são os códigos que estão por detrás disso? Porque a Bíblia, ela traz muitos tesouros, e nós temos o quê? Que aproveitar esses tesouros, pedir ao Espírito Santo para nos direcionar e nos revelar a palavra, né, o Espírito por detrás da letra. Então, quem tem a apostila, página 16, tá assim. A crucificação é um tema muito explorado há muito tempo na igreja, pois sabemos que a salvação da humanidade aconteceu devido a ela. Se Cristo não se sujeitasse à morte de cruz, hoje não seríamos salvos, pois não havia possibilidade de salvação sem sangue inocente. Então, Jesus tinha que ser crucificado? Tinha, porque sem a crucificação, nós não seríamos salvos. Abre tua Bíblia lá em Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Eu vou ler na tradução King James. Filipenses 2:8. Aonde você tá chovendo? Que aqui tá chovendo. Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo também. Olha só. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ai, pastora, Jesus não poderia morrer de outro jeito? A forma da cultura na época, né, de humilhação era a crucificação. Então, como Jesus ele tinha que pagar todo o nosso pecado, todo o nosso preço, ele precisou ser humilhado no mais alto nível. Então, devido à cultura romana, ele teve que se sujeitar à morte de cruz devido à humilhação, tá? Abre lá em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Deixa eu comparar duas versões aqui. Hebreus. Nove, 22. Diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. O próprio tabernáculo, desculpa, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição.
De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Por que que antigamente, no Antigo Testamento, tinha tanto sacrifício de animal, né? Às vezes a gente olha hoje, queridos, a macumba. Ah, o fulano pediu uma galinha, o outro pediu um cabrito, o outro pediu um bode. Por quê? Para ter derramamento de sangue. Lembra que eu sempre falo que o diabo, ele não é criador, mas ele é imitador, ele copia, ele não tem um poder de criar. Então, o que que o diabo fez? Ele imitou a Deus em tudo, tudo que ele pôde, inclusive os sacrifícios, tá? Então, aquilo que as oferendas que nós vemos de galinha, de animais e até sacrifícios humanos que a gente sabe que existe, essas oferendas, elas veio de uma imitação barata e chula daquilo que era feito lá no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a lei era o quê? Você pecou, pega um animal, né, conforme a tua condição e o nível da tua oferta e o teu pecado, e você sacrifica ele. Para quê? Porque aquele sangue puro e inocente vai purificar. Quando Jesus morre, né, e na inocência, porque ele morreu inocente, ele não tinha pecado, mesmo como homem, ele não tinha pecado, ele morre por nós, todo sacrifício ali é consumado. Quando ele fala assim, está consumado, ele está falando o quê? Está feito. Não vai precisar mais ter derramamento de sangue. É por isso que nós, cristãos, nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos e o nosso entendimento. Que você não precisa ir hoje num terreiro, num candomblé, num bandista, fazer sacrifício de sangue. Porque o sacrifício que precisava ser feito pela sua vida já foi feito. Como que você toma posse desse sacrifício? Crendo. Crendo. Se você crê que Jesus veio na Terra, encarnou, morreu e ressuscitou, se você crê nisso, você já recebe a cobertura deste sangue que te purifica de todo pecado. Então, tem pessoas que, infelizmente, por não ter conhecimento, são enganadas. Vai lá e compra animais, leva e fala, não, mas eu nem acredito nisso. Não, mas são oferendas. O sangue é uma aliança. A pessoa vai lá e faz uma aliança com o demônio, uma aliança com aquela entidade, para quê? Para uma cobertura, para uma bênção, para uma conquista, para um amor. E aí ela fica amarrada espiritualmente àquela entidade, né? Sendo que todo o sacrifício que ela precisava na vida dela já foi feito, só que ela não toma posse. Então, nós precisamos levar isso a sério e ter conhecimento. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos lavar, nos purificar de todo e qualquer pecado. Existem pessoas que travam guerras espirituais achando que cometem pecado que não tem salvação. Queridos, aí eles entram até naquela questão da blasfêmia, né, que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia não fala que você perde a salvação, mas fala que você não recebe perdão. E o perdão, ele inclui o quê? No teu galardão. Vai comprometer o teu galardão, não a tua salvação. Porque Deus não é menino de ficar escrevendo teu nome no livro da vida e apagando toda hora que você errar. Hoje você tem o nome no livro da vida e amanhã, só porque pecou, não tem mais? Não é assim que funciona. Uma vez salvo, verdadeiramente, sempre salvo. O que vai implicar o teu pecado e a falta de perdão vai implicar o quê? Galardão, recompensa, pode contribuir no teu arrebatamento. Mas a salvação, uma vez que você aceita Jesus, está aceito para sempre. A não ser que você aceita na emoção, que você aceita na brincadeira e que você não leva a sério. Porque tem pessoas que são emocionadas. Sente aquele mover e aceita.
Só que ela não dá continuidade no seu crescimento, aquilo é uma emoção passageira, né? Uma emoção que vem e vai, aí ela não permanece. Por quê? Porque verdadeiramente não se entregou. Então, a crucificação não começa no Calvário. Pastora, quando que Jesus foi crucificado? Não foi ali no Calvário. A crucificação começou na oração lá no Getsêmani, porque a própria oração é uma guerra espiritual. Se você ler o livro de João, capítulo 17, você vai entender a guerra espiritual que Jesus passou naquele momento, que Jesus sofreu naquele momento. Então, não começou a crucificação, não começou ali no Calvário, ali na hora que ele estava sendo açoitado, não, começou lá na oração. Abre tua Bíblia lá em Mateus 26, versículo 30. Mateus 26, 30. Deixa eu pegar aqui. Mateus 26, 30. Queridos, quem puder, depois ligue sua câmera. Nós estamos em culto. Embora online, aqui é um culto, tá? Pastora, eu não posso mesmo, te respeito. Mas se você puder, liga sua câmera, tá bom? Por gentileza. Para quê? Para a gente cultuar, para a gente estudar, para a gente se ver. A bênção da internet é que a gente pode se ver aonde a gente estiver. Isso é maravilhoso. Mateus 26, 30. Olha só, a crucificação começando. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda essa noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Ao emocionado. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes me negará. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto com o Senhor, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, porque ali vou para orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo, dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste tu vigiar comigo durante só 1 hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando.
Gente, eu acho isso aqui o máximo, porque Jesus sabia de tudo. Jesus sabia, avisa, escolhe 3. Ele fala: não, não posso contar com 12, então eu vou pegar 3 para me ajudar nessa guerra. E os 3 deixou ele na mão. Aí eu vou te falar uma coisa. Às vezes você fala assim: eu tenho um amigo. Irmão, não tem. Não tem, porque vai te deixar na mão. Por isso que você não pode depender de pessoas. Por isso que você não pode confiar e esperar que tudo venha de pessoas, porque na hora que você mais precisar, pode ser que você fique na mão. Jesus ficou. Se Jesus ficou, gente, era só para orar. Jesus não estava pedindo dinheiro prestado. Jesus não estava pedindo para passar a noite no hospital, era só para orar. Ele não achou 3 amigos para orar, gente. Isso é muito, não, isso é demais, né? Mas a guerra começou ali. A crucificação, na verdade, começou ali. Coloquei assim na nossa apostila. A oração faz parte da guerra espiritual. Jesus nunca deixou de orar até no pior dia da sua vida na terra. A oração foi o combustível de Jesus. Tem hora, queridos, que no pior dia da nossa vida a gente não ora. A gente chora e reclama. E aí dá desculpa. Mas Jesus, no pior dia, porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Uma coisa é você não saber, se tem aquela ansiedade do quê? O que será que vai acontecer? Mas eu acredito que muito pior é você saber. Porque ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia ser traído. Aí o que ele foi? Fritar em oração. Escolhe 3. Aí os caras emocionados falam o quê? Se for preciso, a gente morre contigo. Ele falou: filho, você vai me negar 3 vezes por falta de uma? Você vai falar que nem me conhece. Não, eu morro com o Senhor. Tamo junto, não abro mão. Aí Jesus, acho que na mente dele, fala, né? Só que não, né? Os caras não aguentou nem orar. Então, Getsemane é lagar de azeite. O significado de Getsemane é o quê? Lagar de azeite. Jesus foi exprimido ali para que o azeite, o Espírito Santo pudesse fluir. Por que que Jesus aguentou a crucificação? Porque antes de ser crucificado, ele orou. Tem coisas que nós só vamos aguentar se nós tivermos suporte de uma vida de oração. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu vivi nesse negócio de oração. Há mais ou menos, deixa eu ver, uns 9 meses atrás, eu estava orando na igreja e orando na nossa oração de segunda-feira. E aí Deus falou comigo, Deus falou assim comigo: Mariana, eu quero te usar. E eu fiquei tão animada, eu falei: glória a Deus. Ela falou: eu quero te usar muito. Mas antes de eu te usar, você vai ter que passar por uma dor. A dor mais profunda da tua alma, a dor que você ainda não conhece. Você vai passar a pior dor da sua vida. A primeira coisa que veio na minha mente foi o quê? Meus filhos. Primeira coisa que eu falei, a única coisa que eu falei: Senhor, só poupa os meus filhos. Pedi isso. Falei: tenha misericórdia. Aí eu lembro que eu coloquei a mão no meu coração, falei: o que o Senhor tiver que fazer comigo, eu aguento. Falei: mas poupa os meus filhos. 9 meses atrás. E aí, depois que eu fiz essa oração, a minha vida particular começou a virar um regaço. A minha mãe começou a ter problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos. Começou um processo de difamação, ela causando com o meu nome. A internação dela, a separação, eu correndo atrás de tudo, e aquilo foi me sobrecarregando. E aí, tive a perda, né, da minha mãe, em setembro, e foi vindo. E aí Deus não permitiu, Deus falou comigo: você não vai viver o luto, você vai ficar no altar, você não vai se afastar nenhum dia.
E assim, querido, sangrando. E aí eu lembro que um dia eu estava na oração, eu falei, Deus, eu não estou aguentando. Porque às vezes as pessoas nos vê de pé, pregando, orando, profetizando, mas ninguém imagina o que, que a gente está passando do lado de dentro, ou dentro da nossa casa, ou com as nossas próprias guerras, né? E aí já veio de novo um diagnóstico de um tumor, né? Assim, tudo uma coisa atrás da outra. E aí eu falei, Deus, eu não estou aguentando. E Deus falou assim, eu não falei para você que você ia passar uma dor que você não conhecia? Por quê? Porque primeiro eu preciso te aprovar. Aí eu falei, nossa, é verdade, o senhor falou comigo na oração. E aí, o que que eu aprendi? Que tem coisas insuportáveis que nós só suportamos se tivermos uma vida de oração. Porque a Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E principalmente vou falar agora com os líderes. Você que tem um cargo na igreja. Toda pessoa que trabalha para Deus, ela é odiada de uma forma em potência muito maior. Por quê? Porque destaca? Não, porque faz aquilo que o diabo fazia. Nós que trabalhamos para Deus, fazemos aquilo que era serviço de Lúcifer. Lúcifer trabalhava para Deus. Hoje ele é um anjo caído, destronado, não tem casa, não tem reino, não tem nada. E a raiva do diabo é nós fazermos, por vontade nossa, aquilo que ele fazia. Então, a raiva, a fúria que o diabo tem de nós, que servimos ao Senhor, é grande demais. E os líderes são as pessoas mais falhas em oração. Por quê? Ou se acomoda, ou acha o peso. Pastora, mas eu já faço. Mas a oração é primordial. Porque vai chegar momentos da sua vida em que o Senhor vai querer te provar, te aprovar para uma nova fase, para uma nova etapa. E se você não tiver um suporte de oração, você não aguenta. Por que que muitas pessoas desviam? Não é porque elas não são convertidas, é porque elas não têm uma vida de oração. Elas não desenvolvem uma vida com Deus. Pessoas que só lê a Bíblia dentro da igreja. Pessoas que só oram malemar quando está dentro da igreja. Pessoas que andam no raso. Queridos, e quem anda no raso não permanece. Porque uma hora não vai aguentar. Uma hora vai ficar, vai ter que ir para o Getsêmani. Uma hora, a hora da crucificação vai chegar. Porque antes de Deus te dar uma coroa, ele te dá uma cruz. Antes de Deus te dar uma coroa, ele te dá uma cruz. Vence a cruz. Porque quando você vence a cruz, você se torna apto para carregar o peso da coroa. Não aguenta o peso da coroa quem não aguentar o peso da cruz. Nossa, pastor, como que você aguenta isso? Porque eu aguento a cruz. Nossa, que benção, que... Olha, como que Deus... Como você alcançou esse milagre? Porque eu aguento o peso da cruz. Coroa não vem de graça. A única coisa de graça foi a salvação. Então, a oração foi combustível de Jesus. Ele foi prensado ali. Depois de orar, olha o que aconteceu com Jesus. Na nossa cabeça, o quê? Eu vou orar, as coisas vão melhorar. Mas põe uma coisa no teu coração e já no teu entendimento. Comecei a orar, tudo piora. É ou não é? Você faz assim, ó. Você fala, gente, o que é isso? Estou orando, sou crente. Deve fala, Deus, no caso, eu estou orando para o Senhor mesmo, ter misericórdia de mim. Mas começou a orar, você começa a viver o metaverso. Aquela loucura. Você fala, gente, o que é isso? Olha o que aconteceu com Jesus depois que ele orou. Coloquei aqui, ó. Depois de orar, Jesus foi traído. No processo ele foi negado, eu esqueci de colocar um negado aqui. Pedro negou ele. Foi abandonado. Tudo depois de orar, viu? E aí, no processo
da crucificação, enquanto ele ia sendo crucificado, a Bíblia diz que ele restaura a orelha de Malco. Gente, quem que está indo para o pior momento da sua vida vai pensar em curar a orelha do cara? Porque o Pedro foi lá, sanguinário, falou, vou matar todo mundo! O cara era pescador, gente. Não brigava nem com a mulher dele dentro de casa. Resolveu tirar uma peixeira e matar o cara. Errou, arrancou a orelha. Malco era um aprendiz de sacerdote. Ele não podia ter nenhuma, nenhuma cicatriz no seu corpo. Quando tem escolas rabínicas que para você ser fariseus, para você ser sacerdote, para você ministrar a palavra, você não pode ter cicatriz, principalmente do lado direito. Você tem que ser perfeito, não pode ter falhas no seu corpo, porque eles consideram as falhas uma inaptidão para unção. E ele estava prestes, se você pegar os estudos judaicos, Malco estava prestes a ser mestre da escola rabínica. Ele estava fazendo, né, a obrigação como soldado, mas a meta dele era ser mestre. E aí Pedro vai lá e acaba com o sonho do cara, corta a orelha. Ele falou, não, Jesus vai lá e restaura. Abre lá em João 18, versículo 10. João 18, 10. Ó, Pedro criando tumulto na hora da crucificação. Sempre tem um, né, que dá o bafo. O do bafo era o Pedro. João 18, 10. Neste momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro, embainha tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu imagino com outras palavras Jesus falando assim, para menino, tá louco? Deixa eu passar logo que eu tenho que passar. Acho que nem Jesus mais aguentava. Pedro falou, não, deixa eu dar um toque, deixa eu restaurar a orelha desse homem, porque... Mas sabe o que eu vejo Jesus? No pior momento da vida dele, ele curava alguém que sofria. Jesus, como ele conseguiu, coloquei isso na nossa apostila, como ele conseguiu curar alguém no pior momento da sua vida terrena. Ai, pastor, porque ele era Jesus. Não, ele tá ali, ele estava como homem. Mas como que alguém consegue isso? E aí, sabe o que eu vejo? A dor da traição, do abandono, da injustiça, não mudou a natureza de Jesus. E aí a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim, peraí, como que eu estou? Será que a dor está me mudando? A pressão do Getsemane não mudou a essência de Jesus. Queridos, eu quero que você reflita nisso. Como que você reage às pressões? Como que você reage à dor? Porque tem gente na hora da dor para. Na hora da pressão fala, vou entregar meu cargo. Sou obrigada? Eu fui muito assim. Eu fui muito. Tem coisas que eu ainda brigo com Deus. Mas eu já tô, tipo, uma panelona já de pressão, já que aguenta muita coisa. Aguento muita lambada. Porque é nesses momentos da pressão e da dor que a gente revela a nossa natureza. E isso tudo nos ensina que as dores e as pressões desse mundo não têm poder para mudar a nossa natureza transformada. Se você é transformado, a situação que você passa, a pressão que você passa, não pode alterar a tua natureza. Então, se você é bênção na hora da bênção, você consegue ser bênção na hora da dor. Pastora, mas é difícil, lógico que é. Se fosse fácil, as igrejas estavam assim, ó, fervendo. É difícil mesmo.
É para crente. Mas pensa nisso. O que eu aprendo? Se Cristo fez, eu consigo fazer, porque ele estava como homem. Por isso que algumas coisas hoje eu estou tendo mais suporte. Porque eu pego a Bíblia e olho assim, se fosse Jesus, como que ele ia reagir? Ah, mas é Jesus. Não, mas eu sou discípula dele, eu tenho que imitar ele. Como que Jesus ia reagir? Ele ia dar um soco na cara de alguém? Não. Ele ia sair voando para o céu? Não. Ele ia aguentar. Aí eu falo, não, ele aguentou pior, então eu vou aguentar, porque tem recompensa. Não permita que as suas dores e as pressões desse mundo influenciem nas suas escolhas. Jesus decidiu obedecer a qualquer custo e ponto final. Essa tem que ser a nossa decisão. Vou permanecer, nem se for morrendo, mas eu vou ficar lá. Vou, diabo não me tira, diabo não me faz retroceder mais. Isso traz o que? Amadurecimento. A gente olha para Jesus, ai, foi só 3 horinhas lá na cruz. Vai lá. Não foi só 3 horinhas, começou lá no Getsemane. Vocês já assistiram Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Já. Já? Quem mais já? Já, Madá, Roberta. Gente, se estiver vivos nesta sala, eu gostaria que abrisse a sua câmera, os vivos, ou o seu microfone e falasse, já assistiu o Framel Gibson? Sai daí. Não, gente, eu não dei conta de assistir. Pastora, Oi, eu não assisti esse filme, eu assisti aquela novela, né, que passou, e Jesus. eu fiquei revoltada porque Jesus, ele poderia sair dali do que fizeram com ele, e eu vi uma encenação quando eu era católica, eu quase tive um treco de ver. Falou uma coisa muito interessante. Jesus, gente, Jesus podia sair de lá, viu? E isso que eu falava, por que ele não sai? Ele pode, ele tem esse poder. É, Mas aí a gente vai entendendo, né, qual era o propósito dele. se fosse a gente já não aguentava, a gente já dava na cara do Judas ali no Getsemane. Não esperava, Você né? assistiu e chorou muito. Vocês assistiu, Marcelo? Eu assisti. Chorou muito. 2 vezes eu assisti. Deus me A do livre. Mel Gibson, esse mesmo foi terrível. Não é igual aos outros, não. Não, é que esse eu não aguentei assistir, gente. Vamos ver esse que nós estamos assistindo, vamos ver, né? Nós estamos assistindo The Chosen. Onde? A galera que está chegando agora No oitavo Oitavo episódio já. episódio. pessoal que está chegando agora no Zoom, a gente está assistindo The Chosen pelo YouTube grátis, tá? Lá tem a 3ª temporada. Eu preciso ver a 3ª temporada, que não deu tempo ainda. É maravilhoso. Fala, Julinho. Pastor, eu também assisti o Paixão de Cristo quando foi lançado. Foi terrível, né? Vou falar para você, pastora. A gente, pelo menos eu, assim, dei mais valor à vinda de Jesus e a importância que ele teve na nossa vida, você tá entendendo? Porque foi muito real. Misericórdia. Eu não aguentei assistir. A gente tinha presenciado, pelo menos eu, na católica, né? Nunca tinha visto um filme assim tão explícito igual foi Paixão de Cristo, né? Ele foi bem explícito, mesmo que aconteceu com Jesus, né? Foi um filme, tanto é que teve pessoas que assistindo ali infartou, né, gente? Tem relatos, pessoas infartaram na sala de cinema, porque de tanta emoção. Para e pensa, Eu teria coragem, não. Eu só vi a encenação na época da quaresma, na sexta-feira. eu já tentei assistir esse filme 2 vezes, eu não tive psicológico. Falei, não aguento. Gente. Fala, Rô. Não, eu perdi sem querer. Não, mas eu falo assim, é judiado, né? Você vê ali, tipo, as costelas dele aparecendo. Quem assistiu, você chora. Você fala assim, gente, eu já pegava, já abandonava, né? O demônio estava do lado quando ele foi crucificado, né? Pediu para ele renegar, né? A gente vai ver isso no mundo espiritual do que ele viu na cruz. Gente, vocês vão ficar chocados. E ó, uma coisa muito, muito assim,
tudo que a gente viu no filme ou ficou sabendo ainda é metade daquilo que foi na realidade. Né? Então, aquilo que a gente vê que é tenebroso foi muito pior. Porque ali tem uma questão cinematográfica, eles não mostram tudo, não falam tudo. Mas imagina isso assim há trocentos anos atrás, com esse povo endemoniado. A raiva, a ira que eles tinham dele, Tanto né? eu não sei se vocês viram, mas uma vez, esses dias atrás, esses tempos atrás, saiu uma matéria falando, alguns estudiosos falando que Jesus chegou a ser abusado sexualmente, né? Na cruz. Não na Por isso cruz, que mas eles falavam que ele era gay, pastora, saiu aquela por isso. conversa, né? Isso, saíram falando que... Porque a questão do abuso, eu não sei, nunca estudei isso a fundo, né? Mas, gente, eu não duvido. Porque nós vemos, ó, hoje a gente vê o quê? Hoje a gente tem uma noção do que as facções fazem com uma pessoa que deve droga. Imagina que não fizeram naquela época. Agora, imagina um povo endemoniado que não... Eu não duvido. Oi, pode falar, Li. Aí eu te faço uma pergunta. Não sei, eu acredito que Deus poupou ele disso, do abuso. Porque ele era santo. Eu acredito, eu também acredito. Mas Assim, existe meu uma pensar, questão. né? Existe uma questão. Jesus, na crucificação, ele estava nu, completamente, viu? Ele não tinha aquela sunga lá que eles colocam de pano. Ele estava completamente nu. Sim. Mas será que o abuso também não é os guspe que o pessoal guspia nele? Às vezes o abuso seria isso, né? Ou por ele ter andado nu, né? Eu acredito, pode ser hoje nós entendemos que um abuso é o que até passar a mão, não é? É. Palavrões, esses palavrões assim, absurdos, obscenos, né? É considerado. Eu também eu prefiro acreditar que ele não tenha sido abusado, né? Não interfere na santidade, né? Porque Porém, ele é um homem experimentado de dores, mas também não duvido, então eu fico... e a passagem que vai lá de Ló, dos anjos, que os homens queriam ter relações com os anjos, Com né? os anjos, E Deus mandou Ló Segundo, sair de lá, né? Então Deus poupou lá, não poupou? poupou. Então, é o Cegou meu os homens. pensar, porque eu acho que é algo assim tão perverso, Não, imaginável na minha mente isso, que eu creio que Deus poupou ele. Eu quero também. pensar Eu dessa forma, é o acredito, meu pensamento, né? eu também acredito que o abuso tenha sido por eles. Com certeza, eles devem ter zombado, né? Porque Jesus estava nu completamente. Então, assim, a zombaria, Sim, uma molestação, passar a mão, é verdade. é um abuso, gente. Isso é um abuso emocional, abuso sexual, abuso físico. Isso é terrível. Então, tudo que a gente vê ainda é pouco. Mas, ó, no pior momento da vida dele, ele estava curando pessoas, gente. Gente, eu usava o poder que eu tinha para arrebentar com o Judas. Usava. Falei, não, peraí, primeiro eu vou começar pelo Judas. Já arrebento ele e pego a manada de fariseu que estava lá comprando ele. Já ia ser assim, numa tapada só. Depois dava uns tabefes na cara do Pedro, falava, seu falso, sem vergonha, traíra, mentiroso. Falou que ia ficar comigo, dormiu, pesteado, sonolento, tomou Rivotril, inferno. Já dava um couro no Pedro também, para ele ficar mais esperto. E nos outros dois sons que estavam lá dormindo. Vocês riam, é sério, gente. Então, e aí já e falava, vou para o céu, fique 6 que lute pela salvação. Mata bicho, se vocês quiserem. Sou obrigado. Mas Jesus segurou, gente, segurou a onda muito segurada. Eu não aguentava isso, não. Nossa, pastor, ainda pedia para Deus, né, perdoá-los, meu Deus. Isso, Pai, perdoa. Eu ia falar, pai, mata.
Mata miseráveis agora, Deus. Queima. Eu ia falar, queima, Jeová. Taca fogo nessa raça. Aí pensa, é muito amor, gente. Perdão, Deus. Somos todos falhos, né? Mas pare e pensa, olhar lá sofrendo e falar assim, ai, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Está cheio de demônio esse povo. Não sabe o que está fazendo, não. Mas é complicado. Então, vamos lá. Então, depois da traição, Jesus enfrentou um processo de interrogação, humilhação, dor física, abandono, negação e condenação. O processo da cruz não é indolor, nem fácil, mas a gente tem que estar pronto para sofrer os sofrimentos de Cristo. Olha o que o Evangelho ensina. Esteja pronto para sofrer os sofrimentos de Cristo, como um bom soldado, sabendo que nenhum caminho será leve. Amor, você vem para a igreja. Ah, eu vou para a igreja para Jesus mudar minha vida. Ele vai mudar. Nível hard. Ele vai mudar jogando você lá no campo da batalha e falar, vai, filho, que é tua, vai que eu tô contigo. Mas nesse eu tô contigo, irmão, você vai ter que aprender. Tá? Marcelo tá rindo, é sério, Marcelo. Abre lá em 2 Timóteo 2:3. É ou não é? Aí a pessoa fala, vem para a igreja, tua vida vai mudar. Vai. Lógico que vai mudar, você vai ser salvo, você vai conquistar, você vai aprender, você vai se aproximar de Deus. Só que, irmão, acabou. Outro dia a menina falou assim para mim, pastor, até quando que eu vou lutar? Eu falei, até você morrer. Ela ficou me olhando. Sabe quando a pessoa assim, será que eu vou demorar para morrer? Eu falei, irmã, vou mentir? Vou falar para você que vai melhorar? Não vai. Aqui é para casca grossa. Por isso que a nossa esperança... Outro dia eu falei para uma pessoa, eu falei, ó, o apocalipse era um medo. Hoje é uma esperança. Falar que o apocalipse venha para a gente subir para o céu. Isso aqui está um caos. Então, não vai melhorar. Você que tem que aprender a ser crente e a suportar o sofrimento de Cristo. Por que tem um monte de crente mimimi? Que a igreja que tinha que ensinar esse povo a lutar, ensinou esse povo só a pedir. Ai, eu quero bênção, eu quero milagre, quero riqueza, quero prosperidade. É errado? Não. Mas, gente, a vida cristã não é só isso. Você tem que pedir graça, paciência, amor, maturidade, crescimento, sabedoria. Porque se você não tiver essas armas, você não ganha mais nada. Nada, 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 nada. 2 Timóteo 2:3. Então, você que está novo na fé, no primeiro amor, seja bem-vindo. Estamos em guerra até morrer. É nós, no campo de batalha. Pastor, e como que vai ser? Vai ser assim, irmão, uma luta você vence, outra você perde, aí você apanha um pouco. Aí você vai lá, jejum e ora, aí você vence. Aí você vai, se dá aquela força, aí você desanima, apanha, toma um couro, levanta. Vai de novo, jejua, ora e vai. E bate no diabo, dá na cara do cão e volta, e apanha de novo. Assim. E tem dia que não dá nenhuma luta, é 2 por dia. 2 Timóteo, onde está aqui? 2:3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Vou no 4 também. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Gente, o soldado, quando vai para a guerra, eles não ficam pensando assim, ai, que hora que vai acabar? Ai, que hora que nós vai embora? Mas eles põem as armas e falam assim, ó, partiu. Falou, ó, volta vivo. E vai. Eles vão pro tudo ou nada. Aí há uns crentes mimizento, Nutelinha. Ai, quando que vai melhorar? Quando você morrer. Você morrer, pá. Você tá vivo, vai ser isso aí, irmão. Então fica firme para você aguentar. Hebreus 12:1. Amém. Ai, Jesus. Hebreus 12:1.
Eu falo assim, ó, a gente reclama às vezes que a gente é muito sem vergonha, a gente passa a luta, mas as nossas lutas, por mais pesada que seja, não é nem de perto as lutas que a gente vê por aí. Aquele terremoto lá na Turquia, gente. A gente passa a luta, gente, dentro de casa, comendo, bebendo que nem uns porcos na ceva, só engordando. Aí tá numa luta, tá comendo que nem um mandruvá na luta, porque tá ansioso. Aí a gente passa a luta assistindo Netflix, com ar-condicionado, ventilador na cara, monta no carrinho e sai andando. É assim que a gente passa a luta aqui no Brasil, né? Mas por aí, gente, esse povo lá, sem casa, sem parente, não sabe o que tá, não sabe se morreu, não sabe se está vivo, não tem onde ir, perdeu tudo. Pessoas que estão em país perseguido, não pode manifestar a fé. Isso é luta. Isso é luta. Se Jesus Davi chegou em mim, 7 anos. Falou, mãe, eu nasci para sofrer. Falei, filho, se você tem 7 anos, você está achando que você está sofrendo. Fui mostrar uns vídeos para ele de sofrimento. Criança com fome, né? Criança comendo lixo, crianças sendo torturadas por causa do evangelho. A gente passa luta bem. Então a gente pode nem reclamar. Porque por aí tem gente que está numa situação pior que a nossa. Hebreus 12:1. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Então, a Bíblia fala assim, ó, Jesus, por que ele aguentou? Porque ele sabia que depois da cruz vinha a coroa. Não tem atalho para a coroa. Não, eu vou pegar esse atalho aqui que vai dar mais certo. Não dá, irmão, só vai atrasar a tua vida. A cruz é inevitável para quem deseja a coroa. Coloquei assim na nossa apostila. Somente o caminho da cruz garante a coroa. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, deixa de lado aquilo que atrapalha o teu caminho. Tem coisa na tua vida que só vai te atrapalhar. Você tem que aprender a abrir mão disso. O que está te atrapalhando? Ai, pastor, eu estou viciado em Netflix. Diminui. Eu não vou ser radical de falar tira, porque você não vai tirar de uma vez, então diminui, coloca limites em você. Pastora, eu não consigo jejuar, estou viciado em comida. Faz meio período. Tira um alimento parcial. Porque essas coisas que nós deixamos nos atrapalha a viver a nossa cruz e nos atrapalha a vencer. Pastor, eu tô relaxado, o que eu faço? Ora um Pai Nosso todo dia. Lê um versículo da Bíblia, você consegue. Você consegue. É porque a gente tem que se livrar. Às vezes o que está te atrapalhando é uma amizade. Tem amizade. Gente, tem pessoas que não vai caber mais na tua vida quando Deus tem um propósito grande para você. Então, você vai ter que cortar, aprender isso. Tá? Jesus não desanimou no seu percurso. Então, não deixa que a tua cruz te faça desistir. Para de olhar o tamanho e o peso da cruz. Só pega ela e vai. Porque Jesus não desanimou. Pensou se Jesus desanimasse na metade do caminho? A gente estava lascado. E falava assim, não vou carregar mais não. Muito pesado, não aguento. Às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Ai, Deus, eu vou parar por aqui. Muito pesado, Deus. Muito difícil servir o Senhor. Não dá. A cruz de Cristo não foi carregada uma vida inteira, mas por um tempo, uma fase. Entenda o quê? A tua cruz é uma fase, não é uma vida.
Nós vamos ter tempos de luta, mas a Bíblia também fala que nós teremos tempo de vitória. Existe tempos de paz, tempos de bonança. É curto? É, mas vem. Só que você não fica olhando para a tua cruz, porque se você olhar, irmão, para a cruz, você nem vai. Aí você sempre fica no mesmo lugar. Jesus foi abandonado pelos homens no caminho da cruz, mas não por Deus. Isso é o que me consola. Às vezes não tem ninguém do teu lado, mas Deus está lá. Isso é o importante. Triste não é ser abandonado por homens, triste é ser abandonado por Deus. Jesus ele foi abandonado pelos homens, mas Deus nunca abandonou Jesus. E coloquei aqui um insight para a gente pensar também. A única forma de você suportar o peso da cruz é através da fé. Pastora, como que eu vou vencer essa fase? Crendo. Irmão, se você não crê que você vai sair dessa situação que você está, quem que vai crer? É você que tem que crer. Mas como que eu desenvolvo a fé? Ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, é lá que fala. Então, você tem que desenvolver essa fé, tá? Para você sair da cruz. Durante a crucificação, página 17, Jesus, ele vê o mundo espiritual de uma forma muito clara. A gente tem que lembrar que Jesus é Deus, encarnado na terra, mas é humano. E a visão espiritual de Jesus foi aberta na cruz. Ele via um mundo espiritual, né? E a gente falou já sobre as profecias messiânicas, só que eu quero comparar com você os salmos que aconteceu na cruz. Porque algumas coisas foram profetizadas em salmos e aconteceu lá em Mateus e em João. Então, a gente não pode ignorar o poder da palavra, porque a palavra é uma semente que se cumpre. Por isso, você, presta atenção na semente que você libera. Esse negócio, tá difícil, tá difícil. Não, eu falo, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Palavra é semente. Falou lá em Salmos, se cumpriu lá em Mateus. Né? Eu fiz uma comparação do Antigo Testamento com o Novo. O salmo que aconteceu na cruz. Então, pega lá. Salmo 22, 1. Deixa eu pegar minha Bíblia. Salmo 22, 1. O título desse salmo fala assim, o Messias sofre, mas triunfa. É um cântico, é um salmo de Davi. Davi profetiza essa profecia messiânica através de um cântico. Olha só que Davi escreve. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Agora vamos comparar com Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Vou montar o quebra-cabeça da Bíblia. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, essa tradução, ela está faltando um pouquinho, tá? O certo é, Deus meu, por que me desamparaste no sábado? Sabachthani é o sábado, tá? Em aramaico. Então, como era sábado, né? Aqui era já a virada, e ele clama ao Senhor, fala, Deus meu, porque o Salmo lá de 22 de Davi é mencionado aqui em Mateus 27, 46. Vamos lá, Salmo 22, 7. Vamos comparar o Salmo que aconteceu na Bíblia.
Salmos 22, 7. Parte A do versículo. A parte A do versículo é até aqui vai na vírgula, tá? Diz assim: todos os que me veem zombam de mim. Lembra que é o Salmo de Davi. Vamos lá, Mateus 27, 39. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, ainda mexendo a cabeça assim, ó. Né? Aqui no Salmo 22, 7 fala: todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça. Aconteceu. Davi profetizou e aconteceu. Por isso que a boca é poderosa. Salmos 22, versículo 12, 13 e 16. Vamos lá. Salmo 22, versículo 12, 13 e 16. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Esses touros, eles são demônios. A tradução hebraica, quando você vai na Bíblia hebraica e puxa a raiz da palavra, são demônios. Então, os demônios me cercaram, fortes demônios me rodearam. Versículo 13. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. O diabo, ele anda ao derredor como um leão, bramando a quem possa tragar. Né? Versículo 16. Pois me rodearam os cães e ajuntaram de malfeitores, que me cercaram e transpassaram-se as mãos e os pés. Então, tudo isso aqui aconteceu com Jesus. A gente olha e você acha que é Davi, mas não, Davi está falando, olha o que vai acontecer com o Messias. Olha o salmo que vai acontecer na Bíblia. Na Bíblia não, na crucificação. Salmo 22, 15. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se pega ao paladar. Sede, Jesus teve sede. E me puseste no pó da morte. Isso aqui, gente, é como se Jesus estivesse relatando. Compara lá com João 19, 28. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha lá, para que a Escritura se cumprisse. Que Escritura? De Salmo 22, 15. Jesus falou que eu estou com sede. A língua se pegou no paladar. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Você sabe essa história do vinagre? Da onde que ele veio? Esse vinagre, na época que deram água, pastora, para Jesus. Porque os banheiros da época, como que funcionava? Eles deixavam, né, para evitar o mau cheiro, um potinho com vinagre e como se fosse esse isopo é uma esponja, né? Uma esponja lá para limpar os banheiros, gente. Lá, os banheiros na época por causa do mau cheiro. E eles pegam essa esponja, molham lá naquele vinagre de cocô, xixi, e dá para Jesus beber. Por isso que eu falo, aquilo que a gente assiste de Mel Gibson ainda é pior. Eu achei já um estudo sobre isso daí, uma fala assim na internet uma vez, falei, devia ter salvado para mostrar.
Mas aquele vinagre não é um vinagre limpo. Gente, quem que anda com vinagre? Vamos pensar, quem que anda com vinagre na rua? Se fosse um vidrinho de álcool hoje, nós já até sabia, né, onde achar. Mas com vinagre, gente. Onde que arrumaram esse vinagre? Ah, ele tá com sede? Vai ali, vamos zoar ele. Pega ali o coisa de limpar cocô. Dá para ele. Aí molhou aquela esponja de banheiro e falou assim, Tó, tem água que tá com sede? Tó, tem isso aqui. Triste. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Aí vamos comparar lá com João 19, 23. João 19, 23. Pastora, Com tudo isso, o Senhor Jesus ainda amava todo esse povo, né? Com tudo isso. Você imagina nós que às vezes passamos retaliações, eu imagino que a senhora também deve ter passado muitas, não foi poucas, e nós ter que olhar para o dito cujo E abençoar. E abençoar e amar, né? Para ter um Pedro do lado, precisa muito não. Não, né? Não, gente, é tenebroso. Por isso, eu acredito, acho que o dom mais difícil de nós cristãos exercer é o amor. Porque uma coisa, gente, é se amar quem te faz bem. Mas Jesus fala assim, amai vossos inimigos. E tem gente que não é nem inimigo, tem gente que você tem ranço. Não é inimigo, mas não vai. E aí? É complicado. É que a gente tem que fazer por inimigo e quem tem ranço, orar. Ora. Tem aquele ser também que a gente tenta amar, só que ela não colabora. Não. Porque Jesus morreu até pela pessoa que a gente não gosta. Então você tem que olhar para aquele indivíduo e falar, me ajuda, Deus, a amar. Como o Senhor ama. Pastora, Oi. eu sei que tem uma pessoa, né, no circo que eu trabalho, sei que é falsa, fingida e etc. Judas. Mas ela fez aniversário e eu olhei assim uma pessoa com várias coisas que alguém ia dar, sabe? Ela escolhe, tem nas panelinhas. E parece que alguém falou assim, dá uma lembrança para ela, você sabe que ela é, é Judas, mas eu fiz o que o meu coração pediu, sabia? Aí depois eu falo, não, eu sou tonta mesmo, a pessoa é falsa e eu... É assim? É assim. É assim que Deus quer? Isso é maturidade. Porque se você não fosse madura, você reagiria na altura. Fala, eu sei quem ela é. Fala, vou alisar a cobra. Então, não vou dar nada. Mas a maturidade te faz ter o mesmo comportamento de Cristo. Né? E você ter o mesmo comportamento de Cristo não é você ser falso. É você não descer o nível da pessoa. Mas é difícil, gente, amar. É difícil. Tem gente que eu me esforço. A mágoa fica, né? A mágoa fica, mas não passa. É igual eu falei, tem coisa que é mágoa, tem coisa que é ranço, gente. Tem coisa que não vai. Você não coisa que você olha e você fala, né? Deus, socorro, Deus. Acontece uma coisa de ruim lá, você fala, ai, bem feito. Aí depois você fala, ai, meu Deus, perdão. Não, vocês têm que melhorar. Não, eu já me pulei essa fase. Olha, vocês veem que o amor, ele não é emocional, o amor é decisão, que Jesus fala assim, amai vossos inimigos. Mas, lá na frente, em Coríntios, ele fala assim, ó, suportai com amor. Tem gente que você não vai conseguir amar de jeito nenhum. O que você vai fazer? Você vai suportar. O que é suportar uma pessoa? Você chegou no lugar, tá o Satanás lá. Você vai falar assim, calma, não vou tratar mal. Você já começa a se policiar. Porque quando vem o ranço, a primeira coisa que você quer é dar uma patada. Aí você vai segurar, você não vai fechar a cara, você vai ser bonzinho, porque você é de Jesus. Você vai falar assim, você vai falar para você, eu vou conviver quantas horas com esse demônio? Então, essas horas que eu vou viver, eu vou ser luz. Porque você vai mandar um comando para sua mente, é sério. Aí você automaticamente vai ter um comportamento bom. Aí a pessoa vai fazer, gosta de mim. Não, você está suportando com amor.
Ai, pastora, é difícil. Já pensou se eu suportar um cão desse 5 dias por semana? Filha, é tua cruz. Só que Não, pior depois que da é. cruz vem a coroa. Assim eu espero, pastora, porque assim, parece que quanto mais você ora, tá? Aí eu falo, por que tudo acontece para mim hoje? Eu chego, acontece comigo. Sabe que uma aluna me respondeu? Porque você foi a escolhida. Exatamente. Era A para aluna foi a você. jumenta do dia. Você foi a escolhida. Foi. Pior que ela me respondeu isso. Então, queridos, tem coisa que não adianta fugir. E uma coisa, uma vez eu aprendi com uma pregadora. Se você fugir de um leão hoje, amanhã tem 2. Irmão, se você não resolver o leão de hoje, vai montando savana. Quando você olhar, você vai falar assim, gente, quanto leão, o que é isso? É os negócios que você não resolveu, então resolve. Amadurece. Você acha que Jesus ficou olhando para os ranços? Não gosto desse fariseu, não gosto desse aqui, não gosto do Judas. Falou, gente, é a cruz? Bora, partiu, vamos logo para acabar logo. Vai logo para acabar logo. Vence. Verdade. Quando eu fui conselheira tutelar, eu fui à delegacia e aí eu tava reclamando lá por causa que alguém me xingou, porque não sei o quê. O rapaz falou assim para mim, o investigador, se eu for olhar quem fala mal de mim aqui, eu Então, mudo daqui. é exatamente Porque igual a gente. aí ele Gente, tem falou, mais gente criticada do que pastor? é verdade, né? E aí ele falou assim: olha, você não vai mudar o mundo. Lembra Jesus? Jesus foi morto, Então, prego na cruz para nos salvar. No entanto, quem somos nós? você só está tomando bordoada. Se eu fosse você, Maria Lúcia, ficava mais quieta. Não, mas nessa época eu nem era crente. Nessa Ah, época eu era mais rebelde ainda, né? Eu fiquei batendo boca a noite toda lá. Mas eu aprendi já. vamos aprendendo, né? Vamos É, aprendendo. Ó, lá em Salmo falou assim, ó, vão repartir as vestes de dele, vão tirar sorte. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Gente, essa túnica é a cueca, tá? Tipo a roupinha de baixo. Antigamente falava combinação. Por isso que eu falo combinação. Eu já ouvi combinação. falar, mas que era cueca, nunca imaginava. Era combinação, né? Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Isso é para se cumprir Salmo 22, 18. Então, a gente tem que tomar cuidado, queridos. Tudo que Davi profetizou aconteceu com Jesus. Que triste, né? Então, esse negócio, Jesus não tinha aquele paninho que tem lá na igreja católica, não. Estava pelado, estava nu. Salmos 34, 20, vai lá. Salmo que aconteceu na cruz. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Jesus não teve os ossos quebrados, porque na crucificação eles quebram as pernas, né? Para a pessoa esticar. E uma coisa que eu fiquei sabendo também da crucificação, que eu não sabia, eu não sei se alguém a nível de conhecimento aí já soube disso, mas a crucificação, na cultura da época, era feita com a madeira, era feita com a madeira da casa da pessoa. Então, provavelmente, Maria ficou sem casa. Pegou a madeira da casa dela para fazer a cruz de Jesus. Estranho, né? Então, Salmo 34, 20 fala que os ossos dele não foi quebrado. Por quê? Porque ele tinha que ser o cordeiro perfeito, não podia ter nenhuma quebradura, não podia ter os seus ossos quebrados, porque ele tinha que ser o cordeiro perfeito para o sacrifício. João 19, 36.
João 19:36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 22:16, vamos ver lá. Salmo 22:16, salmo que aconteceu na Bíblia. Transpassaram-me as mãos e os pés, lá o finalzinho, transpassaram-me as mãos e os pés. João 19:37, olha só que fala. Outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Então, tudo que Davi falou aconteceu. Não foi assim, por que judiaram? Porque foi profetizado, foi avisado. Salmo 68:8, pode falar, Ed. Ô, pastora, uma dúvida que eu tenho. A senhora que estuda mais, algum lugar, ou a senhora já ouviu falar o peso da cruz que ele carregou? Nunca ouvi e também nunca pesquisei sobre, mas eu posso ver isso. Porque a gente grama de carregar, vamos supor, se a gente pegar 50 quilos e falar que a gente tem que ir de uma esquina na outra, a gente já não suporta. Agora, você imagina o peso dessa cruz que ele suportou tocar de levar. Ô, gente, mas ó, eu vou falar uma coisa para você, Ed, eu não vejo nenhum peso físico. Lógico que teve também, né, gente? Mas imagina o peso espiritual. A gente que trabalha para Deus sabe que tem dia que é pesado. Imagina o peso espiritual. Deixa eu ver se eu acho. Google tem de tudo, né? Vai que tem. Tem, gente. Especialistas estimam que a cruz pode ter pesado de 75 a 136 quilos. Isso eu vi agora também. Mas será que ele sentiu esse peso, pastora? Lógico, ele era homem. Gente, Peso 75. Quem tem 75 quilos aqui para mim ter uma noção? 136 é mais ou menos. Eu tenho, Olha, eu tenho 77. então, Não, carregar 60, você. não, 67, mais forte que eu. 67? Tipo, Não. gente, que horror. Não, isso assim, naquelas condições, né, gente? Ele estava sendo espancado, escarnecido. Fraco. Ai, gente, eu nunca pensei nisso. Foi legal você ver isso. Peso, hein? Eu não aguentei. Ontem eu tive que carregar em meu um quarteirão ali para buscar o Davi, eu já miei. 15 quilinhos. Imagina sendo espancada e levando. Ai, não, gente. A gente tem que dar mais valor. Salmo 68:8. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Vamos comparar com Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Teve um terremoto, né, gente? Na hora que ele morreu. Você vê o nível espiritual. Mexeu com toda a região celestial. Teve um terremoto. Que horror. A terra se abalou. Salmo 69:21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Comparado com João 3,14. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que pereça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa muito interessante que eu descobri também, deixa eu ver se tem uma caneta aqui, não tem.
Amor, traz uma caneta para mim, se você puder. Quando Jesus morre, lá na profecia de Gênesis, fala que Jesus, ele ia, deixa eu ver aqui na profecia de Gênesis, que a semente da mulher, deixa eu achar aqui para falar certinho. Pode jogar. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui, Gênesis 3,15 fala assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, fala que Jesus ia ferir a cabeça do diabo. O Gólgota, eu tinha um negócio do Gólgota para falar, tá lá nos meus coisas, nos meus estudos. A cruz é assim, né? Deixa eu ver se não dá. Aqui. Quando Jesus ele é levantado, isso aqui desceu na terra, ó. E quando ele desceu, ela se formou num símbolo do quê? De uma espada. A espada entrou no Gólgota. E Gólgota, ele tem a mesma tradução de Monte Caveira. Depois eu vou achar lá nos meus estudos, está longe. Eu preciso achar o caderno para falar sobre o Monte Caveira. São uns códigos muito legais que eu ouvi esses dias. Eu falei, que interessante. Então, Jesus, quando desce a cruz, ele desce como uma espada, que finaliza o diabo, que enfinca na cabeça de Satanás. A missão de Jesus não acabou na cruz. Na verdade, nós vemos que a cruz, queridos, foi o começo da nossa redenção. Tudo começou na nossa vida depois da cruz, se a gente for ver. Então, o ministério terreno de Cristo, ele acaba ali na cruz, mas ele continua vivo e hoje ele continua ainda mais vivo e operante através de quem? Através de nós que somos discípulos do Senhor. Então, faz mais de 2000 anos que a mensagem é pregada, a mesma mensagem, da mesma pessoa, no mesmo espírito. Então, a mesma mensagem que Jesus pregava, a gente prega hoje. E hoje nós ficamos o quê? Só aguardando o nosso rei. Então, as pessoas falam assim, Jesus era um homem. Ele era, de fato, ele era homem. Mas nós ainda levamos fielmente aquilo que ele pregava. Esse é o poder do evangelho. Porque por mais perseguida que a igreja foi e ela não mudou a mensagem. Eu acho isso lindo. Pode falar, Ed. Pastor, a senhora falou que é a mesma palavra, certo? Agora, eu tenho uma dúvida. O discípulo, como que Jesus tinha 3 discípulos, que era mais perto dele. Você acha que esses 3 discípulos, ele sabia que Jesus ia ressuscitar? Jesus falou para todos, né? Jesus falou para todos que ia ressuscitar. Eles não entendiam. Quando Jesus falava que ia construir um reino, peraí, Rô. Quando Jesus falava que ia construir um reino, eles achavam que Jesus ia tomar o império de Roma e ser rei de Roma. Tudo tchalau da cabeça. Entendeu? As pessoas estão na igreja e não entendem o que está pregando. Vou ter um reino. Vai ser o rei daqui de Roma. Espiritual. Pode falar, Rô. Tipo assim, Jesus veio, ele sofreu. Tá. Até aí ele é um ensinamento para nós, católicos, crentes, tudo. A gente aprendeu que foi muito cruel o que ele passou. Isso significa que no fim vai acontecer isso também com nós? Da gente sofrer? Fala assim, apocalipse. Depende. Supone. Não, depende. Não. Depende da igreja que você é. Por quê? Quando eu falo igreja, eu falo pessoa. Porque eu entendo assim, nem todos vão ser ressuscitados. Tipo assim, o primeiro... No primeiro vai os top, depois os semi-top. Tá.
Beleza, aqueles que for, Vai ter beleza. Mas pouco fala assim, top. a gente vamos passar pelo mesmo. Eu acho que vai ser pior. Sabe por quê? Porque quando chegar o apocalipse, o nível de guerra não vai ser só no corpo, vai ser na mente e no espírito. Porque nós vamos ser nós não, porque eu quero subir, viu, Senhor? Eu creio nisso. Eu creio na misericórdia. Nós vamos ser submetidos a uma guerra, tipo assim, ó, psicológica. Ou você põe a marca e come, tem acesso a posto de saúde, tem Então, porque Jesus, ele também foi, tipo, submetido a isso. Ele tinha que negar. Ele não negou. olhando por esse lado. Só que, e assim, vai ter a Lógico, tortura, naquele né? tempo, lógico, naquele tempo tinha as espadas, tinha os chicote, pau. Hoje E tem hoje? não, hoje você vai ser uma arma. Eu coloco assim na minha cabeça, tem as armas, tem as coisas. Tipo, ele vai. Jesus não teve filho, nós temos filho. É a tortura. É por Não, isso que então, porque eu nós falo temos assim, que porque lutar para assistiu, subir, gente. igual você chegou naquela parte. Quem assistiu o filme viu que se emocionou, mas para aquela época foi muito cruel. Agora, para nossa época, vai ser pior ainda. Eu acredito que vai ser pior. Mas, tipo Gente, assim, acho sério, que quem Jesus... não subir tá no sal. Então, eu falo assim, então Jesus veio para mostrar o que pode acontecer com nós. Também. Interessante esse teu ponto de vista, eu gostei dele. Não, tipo assim, estudando profundamente algumas coisas que você está falando, tipo assim, então Jesus passou para preparar nós. Mas depende, esse nós é o que depende, porque quem agradar o coração de Deus vai subir no arrebatamento, não vai passar por isso. Porque o arrebatamento, ele é antes de toda tribulação. Então, antes de acontecer tudo isso, se você estiver preparada, pronta e agradando a Deus, você sobe. Então, mas aí que tá, né, pastora? O noivo vem, né? O problema é esse. Porque muita gente fala assim, fé nós tem. Às vezes a gente fez a obra. Mas e aí? Ó, eu vou te consolar como apóstolo Paulo. Ele mesmo escreveu, apóstolo Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, ele falou assim, ó, eu julgo que eu não alcancei. Quando eu li aquilo, eu falei, filho, se você não alcançou, quem dirá Moá? Moá tá onde? Mas ele não quis falar que ele era salvo, que ele ia ser, entendeu? Que ele não ia passar por isso. Porque ele foi um homem experimentado também de dores. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Jesus está voltando, não está longe. Nós vamos falar muito disso nas aulas de Apocalipse. Nós vamos fazer um aulão resumido. Eu acredito que vai durar umas 3 aulas esse aulão. Eu queria dar em uma. Mas como eu conheço meu povo, e eu glorifico a Deus por isso, a gente tem que se preparar agora. Santificar, agradar a Deus, orar, arrumar a casa, porque o noivo vem. E que hora? Nós não sabemos a hora. Entendeu, Roberta? Dá tempo. Não, gente, é sério, dá tempo. A gente está vivo. Né? Por quê? Eu já falo. Irmão, teve um arrebatamento. Ó, um negócio legal que eu lembrei. ET. Vocês viram os ET aparecendo? Não, é sério, gente. Não. Por que está aparecendo essa história de ET? Porque quando tiver o arrebatamento, vão falar o quê? Que é extraterrestre. Foi abduzido. Foi de outro mundo. Já estava lá os ET. Na hora que eu vi os ET, eu falei, meu Deus. Falei, bobear já teve, eu fiquei. Não, é sério. Diante do Senhor. Não, falei, o apocalipse nada que vai acontecer coisas na nossa frente que nós não vamos acreditar. Não vai, é igual no dia daqui. Tipo assim, igual o dia de Noé. Então, muitos acham que estão preparados, mas não. Isso aí ninguém é um medo, acho que, assim, sei lá, quem é evangélico às vezes passa essa dúvida na cabeça. Muitos falam assim, eu vou subir. Cara, mas será que você está perfeitamente para subir? Esse que é o problema.
É. Porque uma, assim, não é por mérito, é por graça. Então. Só que a graça, ele também vem de um comportamento. E aí? Não, gente, é punk isso daí. Se a gente for parar para pensar, você não dorme, porque você fala, meu Deus, eu não vou subir. E aí vou já te dar a dica. Porque se você ficar, o que você tem que fazer? Você já não pode, você já se entrega para morrer. Nem pensa duas vezes. Fala, ó, aqui nós é tudo crente, ninguém quer amar, pode matar. Não vai arrancar a morte? Não, vai morrer. Porque tem gente que vai morrer. Mas isso arrancar, a gente vai ver isso lá em Apocalipse, arrancar a morte, as pessoas vão morrer, as pessoas vão ser degoladas por Cristo. Mas aquele sofrimento eterno. Isso aí já é outra coisa. Você não fez Apocalipse, né, Roberta? Ah, eu faltei. Né? Você não fez Apocalipse. Não, nós vamos discutir isso tudo. Sair dela. Então tá, desliga. Ó, nós vamos ver isso tudo lá, tá? Porque eu vou explicar isso detalhadamente, porque tem gente que não fez e fala, meu Deus, eu vou ficar aqui, a morte não vai ter, e aí? Não, tem gente, acredita, tem gente que vai se converter na grande tribulação. Porque o evangelho vai estar sendo pregado. O dia que eu vi o ZT, falei, meu Deus, será que teve a chamada? Mas aí eu olhei meus filhos, eles estão aqui, não teve. Não sumiu nenhum filho de crente ainda, de crente. Fiquei observando. Pastora, a senhora fala que as crianças vão subir? Filho de salvo, vai. Filhos de salvo, não de ímpio. Porque, gente, outra coisa errada. Ai, criança é anjinho, não tem pecado, mas o filho do ímpio já nasce sem aliança. Nasce fora. Mas e se lá no meio desses ímpios tiver alguém aí, uma pessoa muito boa de coração? Nem assim. Então, aí entra, tem uns quesitos lá no meu livro de Apocalipse, tem. O que a pessoa tem que ter no coração para subir na primeira? Tem um comportamento aí que agrada a Deus. É igual eu falo, a gente não pode julgar, falar assim, católico não vai subir, não vai para o céu. Às vezes a pessoa vai prestar conta só da idolatria. Entendeu? Talvez eu não julgo, eu já falei isso aqui, eu não julgo pessoas católicas, eu não julgo Mariana, nem suicida. Ah, aquele suicida foi para o inferno. Calma. Você não sabe. Eu não sou porteira do céu. Às vezes a pessoa na agonia lá pediu perdão. Ou o demônio atentou. Eu não julgo não, gente, porque eu não fui eu que morri, né, pelos pecados, foi Jesus, então entra quem agradar a ele, não eu. Porém, a gente não pode arriscar, né? Porque... Exatamente, marido. Demorou para falar, mas veio com tudo. Eu estou vendo vocês falar aí, não estou vendo uma resposta concluída, né? Então, ainda vem me cortando. O que acontece? Você fala assim, eu não posso julgar tal coisa, não posso julgar o suicídio. Mas a gente também não pode arriscar, né? Lógico que não, né? Porque eu não vou julgar, que eu também vou pôr uma corda no pescoço, né, gente? E falar para você, não, irmão, põe. Não faça. Porque de repente, a pessoa pode não ter oportunidade de salvação. Então, é complicado isso aí, né? O que nós pregamos, o certo é o quê? As pessoas estar preparadas. Preparada. Porque, e até assim, pode acontecer um acidente, você morrer de repente. Aquele terremoto na Turquia. Gente, quem que está esperando um terremoto? Hoje vai ter um terremoto, vamos estar preparados. Não, foi de repente. Você tem que estar o quê? Preparado. Você não sabe? Entendeu? Acabou, pastor Ivan? Não porque é uma realidade isso, né? Sim. É uma realidade. A gente tem que estar preparado. Acho que quanto mais firme a gente tiver com Deus, é melhor. E agradando a Deus. Agradando a Deus, porque de repente a pessoa está aí acomodada, está de qualquer jeito, e depois chegar lá e ter uma decepção.
Deus, eu não pago para ver, não. Eu dou graças a Deus, que Deus me deu livramento e me cobriu de misericórdia enquanto eu estava no mundo. Deu tempo. Se você não dá? Eu acho o seguinte, a minha opinião, você tem que ser o máximo possível crente em Deus, sem julgar as pessoas, porque, na verdade, quem realmente está firme com Deus não julga e não condena, pelo contrário, ama. A pessoa que realmente está na graça, essas pessoas que eu vejo julgando, condenando a igreja, condenando as pessoas, condenando o irmão, esse povo não está com Deus, porque quem julga e condena é o diabo. O que nós devemos fazer? Orar, amar e ensinar. Fazer a nossa parte, né? Porque aquele que julga, porque essa pessoa não vai para o céu, porque essa igreja não vai para o céu, essa igreja não é de Deus. Não, quem não é de Deus é a pessoa que está julgando, porque nem o próprio Jesus julgou e condenou. Ele disse assim, olha, não é momento de julgar, não é momento de condenar, mas as palavras de meu Pai vos julgará lá no juízo final. É exatamente isso. Então, se você vê uma pessoa julgando alguém, condenando aqui na Terra, é o espírito do diabo, é o espírito do anticristo. Acusador. É acusador. É o espírito do diabo. Porque não cabe nem a Jesus julgar e nem condenar ninguém neste mundo, neste século. E sim lá no juízo final. Por isso que nós não negamos ceia para quem é batizado nas águas, independente da situação que está. Porque a pessoa que é batizada nas águas, ela tem uma aliança com Deus e não com o homem. E a ceia é um direito da pessoa. A ceia, ela simboliza a remissão dos pecados. Então, como que a gente vai falar assim, ó, eu vou julgar o pecado que ela não está apta? Quem sou eu para falar que a pessoa não está apta para tomar ceia? Mas foi Jesus que morreu, e Jesus fala o quê? A ordenança, examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim, falar, eu preciso de perdão e de remissão dos meus pecados, de limpeza. Então, o que eu tenho que fazer? Me aproximar pela graça, que a graça é um favor que eu não mereço, mas me aproxima e participar do corpo e do sangue de Cristo, se eu sou batizado nas águas. Hoje as pessoas fazem o quê? Condenam. Aí fulano está em pecado, não vai tomar ceia. Uai, é em pecado que você tem que tomar para você ser remido. Pastora, Oi. na primeira igreja, não vou citar o nome que eu fui, lá era assim, se você estava em pecado, eles falavam que você não poderia tomar Santa Ceia. Então, E foi mas isso quem que eu fala aprendi. isso, gente? A Bíblia é o contrário. Gente, Judas teve a oportunidade de ceiar, não ceiou porque não quis. Porque Jesus não tirou ele da mesa. Quem que é o homem? E a ceia não é do pastor ou da igreja, a ceia é do Senhor. Porque quem fez o sacrifício foi o Senhor. Por isso que nós pregamos o quê? Você tem que se examinar. Pastora, eu não quero ceiar. É problema teu de Deus, mas pela graça você se aproxima, porque é a graça que te aproxima. Pode perguntar, Adriana, acho que você ia perguntar, né? Adri? Não, pastora. Então, deu tchutchu aqui. Tá, Jai. Mas a gente, às vezes, quer condenar. Eu não posso olhar para uma pessoa e falar assim, você não está em condições. Quem sou eu? Também, ninguém está em condições de tomar ceia. A gente toma porque é por causa da graça. Porque Jesus morreu, a graça nos alcançou e nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro para que nós sejamos purificados dos nossos pecados. Bom. Né? O povo dificulta. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós vamos fazer nossa oração final, porque a aula que vem eu vou falar sobre o que aconteceu com Jesus após sua morte, tá? A gente finaliza. Só para encerrar uma conclusão aqui, Sim, religiosidade. Hoje, nós vemos muita religiosidade dentro das igrejas. muito. Como assim? Pessoas seguindo pessoas. Tipo assim, alguém diz lá, olha, é assim, é dessa forma, não pode participar da ceia e tal. E fica por isso mesmo. As pessoas estão vivendo uma verdadeira religiosidade, que é nada mais, nada menos do que um costume religioso ou um segmento de homens. Quando você vai para a Bíblia, você vê que as coisas não é bem assim.
Que Deus tem muito mais, a Bíblia é muito mais, a palavra de Deus é muito mais além. Homens que tomam o assento de Deus, tomam o lugar de Deus e começam a ditar regra para as pessoas, sendo que o próprio Deus não está dizendo desse jeito, não está falando desta forma. Então, o que acontece? Hoje eu vejo homens seguindo homens, pessoas presas em suas religiões, presas nos seus costumes religiosos, e que ouve aquilo que o homem fala e não examina, uma vez que a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque dela é o reino de Deus, o reino dos céus. Então, o que acontece? As pessoas acabam servindo a uma seita religiosa, onde as pessoas se tornaram religiosas, o próprio líder se tornou um líder religioso e não crente em Deus, porque não prega realmente a palavra. Um costume religioso para que as pessoas sigam ele, para que as outras igrejas não tenham uma voz ativa, as pessoas não tenham uma voz ativa, ou seja, ouçam somente eles, para que as pessoas sigam somente eles, que é o caminho errado, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é muito sério, isso é muito grave, quando nós temos um costume religioso e não observamos a palavra de Deus. E tem gente que nessas seitas, às vezes também não aguenta seguir a cartilha, o que faz? Desvia. Então tem muita gente desviada, por quê? Porque foi apregoado para ela um falso evangelho. Doutrina errada. Imagina o preço que esse povo vai pagar diante de Deus. Misericórdia. Alguma pergunta, queridos? Pastora, quando uma igreja fecha, o pastor fala, ó, vou fechar a igreja, o porquê? Isso é permissão de Deus ou é... Não sei, eu queria entender. Se a igreja é do Senhor, é Ele que manda, né? Ele é dono do tempo, das estações. Tem coisas que não permanecem porque não são de Deus, né? Eu acredito que o que é de Deus permanece, porque a Bíblia diz isso. Isso aconteceu com a igreja da minha irmã, também, como eu disse, não vou citar, de outra cidade. E eles ficaram, assim, perdidos. Agora eles encontraram uma outra e estão indo, né? O que o senhor pensa sobre isso, pastor Ivano? Acontece que nem todos são chamados para um certo propósito. Se eu abrisse a igreja aqui e eu fechasse a igreja, porque eu não fui chamado para esse propósito. Você está entendendo? Eu acho que uma pessoa, se ela não tem o propósito, também ela acaba... Se eu não tenho chamado, não adianta eu querer ocupar uma cadeira... Uma coisa que não é, é verdade. Ocupar uma coisa que não é. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um dom. A própria Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. A um foi dado 5, outro foi dado 2 e outro foi dado 1. Então, Deus nos dá as coisas de acordo com a nossa capacidade. E Ele mesmo que capacita. Então, o que acontece? A pessoa não foi chamada para aquilo ali. Quando a pessoa é chamada para tal coisa no ministério, ele vai sofrer perseguições, ele vai ter perseguições, vai ter problema, mas só que ele vai permanecer. Ele vai vencer. Ele vai dar a volta por cima. Então, o que acontece? Quando as pessoas... Primeiro, ou ele não tem o chamado, ou Deus não chamou ele para aquela cidade, para aquele lugar, para aquela situação. Porque o que é de Deus permanece. Pode até ter luta, pode até ter prova, pode até ter problema, perseguições, dificuldades. Mas ele vence. Ele estava com muita dificuldade, porque, tipo assim, né, os dízimos, eles que estavam até bancando tudo lá na igreja e não estavam tendo mais condições. Então, porque de repente, ou ele não tem o chamado para o ministério, ou Deus não mandou ele para aquele lugar. Ele estava no lugar onde não era o lugar dele. Porque aquilo que Deus manda, ele sustenta. Com certeza. Sim. Que Deus manda, alguma coisa está fora, alguma coisa estava fora. Eu nem digo que a pessoa não seja de Deus, mas eu digo que Deus não tem um plano, um propósito. Ali. E muitas vezes também a pessoa também não é de Deus. Pode acontecer também, que não seria o caso dele, né? Uhum. Acredito eu. Sim, entendo. Existem vários fatores
por certas coisas não dar certo. Existem vários fatores. A igreja, Deus me longe de mim, pastor, querer julgar ninguém. Mas, tipo assim, tinha um povo que trabalhava lá com ele, que estava lá no altar, e foi a maior decepção depois, quando descobriu aí essas coisas erradas que eles andavam fazendo. E estava lá no altar. Eu não sei, igual eu creio no senhor e na pastora, se tiver algo errado com um membro da sua igreja, Deus vai lhe mostrar, não vai? E demorou para ele descobrir isso, e depois disso as coisas foi desandando. Foram afastando, cada um tinha um problema e estava lá. Não sei se isso interfere, prejudica, eu não sei, né? Uma coisa a gente sabe, né? Que a gente sempre fala, quem trata de pastor é Deus. Então, quem vai tratar dele é Deus, é o Senhor, se ele estando certo ou errado, né? Não digo ele, pastor. Eu digo eu assim, sei, que mas... Deus mostra para vocês, não mostra? Sim. Mas tem coisas que não é o tempo, tudo é um tempo, né? E, gente, nesse final de tempo, a gente vai ter que preparar para ver de tudo. Sejam maduros para ver de tudo e não se abalar. Porque esse é o tempo, né? esse é o tempo onde nós vamos nos surpreender com muitas coisas inimagináveis, infelizmente. E, por outro lado, a gente vê na Bíblia também homens que Deus tinha propósito, que Deus tinha projeto na vida deles, que Deus mandou, homens que às vezes falharam, né? Caíram, mas que se levantaram, como uma das pessoas, no caso de Davi, né? Davi caiu, mas se levantou. Então, o fato da pessoa também cometer um erro não quer dizer que ela não é de Deus, tanto um membro como um líder ou qualquer outra pessoa. Não, eles até voltaram. Porém, se o ministério não foi para frente, porque não era propósito de Deus aquilo ali. Sei. Né? Porque às vezes eu fico me perguntando, faz tempo que eu gostaria de perguntar e hoje surgiu essa oportunidade. E eu gostaria de saber e vocês me esclareceram. Obrigada. Amém. Queridos, desliguem as câmeras, nós vamos orar. Oi, amor, pode concluir para a gente orar. Porque existe dons, existe chamados, existe ministério, né? Independentemente se a pessoa falhou, deixou de falhar, porém, cada um recebe pelo seu feito, mas se a pessoa não tiver ministério, não tiver um chamado para aquilo também, ela pode ser a pessoa mais santa da terra, não vai fluir, não vai acontecer nada. Eu acredito, pastor, o que o senhor e a pastora falou, porque se der o chamado, Deus sustenta, né? Exatamente. Pastor Ivan, ora pela gente. Bora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, todos estes que estão participando, ó Pai, neste momento, ó Pai. Coloca as tuas mãos santas e poderosas e abençoa cada um de nós, nos enchendo com a sua graça, com o teu poder, com a tua unção, nos dando sabedoria e que possamos permanecer na fé, através da sua palavra, cheios do teu Espírito Santo, Pai. Nos proteja, nos livra de todo mal e nos capacita para que possamos ser mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ligue suas câmeras, gente, pra você sair na foto bonito, animado. Eu tô no escuro. Aí dela, toda escuridão, todo breu, sorriso no rosto, tirar print. Yes! Queridos, Deus abençoe. Até sexta. Sexta a gente finaliza Jesus, ok? Fique com Deus, beijo no coração. Boa sexta, bom descanso. Tchau. Amém.